Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como utilizar o simulador Multisim para fazer simulações de circuitos de corrente contínua e fazer medições de corrente e de tensão em todos os elementos do circuito. Eu vou aproveitar e vou resolver também um exercício específico aqui de uma das listas de associação mista, que é o exercício que contém este circuito aqui, tá? Não vou resolver item por item do que está na lista, mas eu vou mostrar como obter todas as correntes e as tensões e a gente vai tentar validar isso depois com a análise teórica do exercício. Então aqui no Multisim, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir os elementos que tem no circuito e aí depois a gente vai trocar os valores desses elementos. Então a gente tem que observar que aqui no canto lateral esquerdo, ó, a gente tem um menu de elementos para a gente inserir no circuito, tá? E a gente vai começar com as fontes. E como a gente está trabalhando só com corrente contínua nessa disciplina, a gente vai utilizar a fonte de corrente contínua, ou a fonte DC. DC é de Direct Current, né? Então, uma fonte de tensão de corrente contínua, ou seja, a tensão dela é fixa e constante. Depois de inserir a fonte de tensão, agora a gente pode inserir os resistores, tá? O nosso circuito no momento só tem resistores e uma única fonte. Os resistores estão aqui nos componentes que são chamados de passivos, tá? Que são os componentes que não precisam de nenhum tipo de energia externa para eles interagirem no circuito. E aqui tem o nosso resistor, o primeiro elemento. Clicando com o botão esquerdo, a gente solta o elemento aqui na página do circuito. E agora a gente pode começar a disposição dos elementos. Então, o circuito original ó, tem uma fonte de tensão e o resistor R1 logo na sequência depois do terminal positivo. Para girar o elemento, a gente usa aqui a opção de Rotate, ou girar, né? Tem os atalhos de teclado, por exemplo, Shift R, que também pode girar ele mais rápido. Assim como se eu apertar R, eu posso inserir um resistor diretamente, tá? Então, eu também posso usar os atalhos de teclado para agilizar aqui a montagem. O resistor R2 é o resistor mais aqui na direita, e aí tem o R3 aqui em cima, do lado direito, nesse ramo aqui. A gente tem o R4 e o R5 nessas posições aqui. E depois a gente tem o R6 conectando aqui os ramos do R4 e do R5 com o ramo principal onde tem a fonte. Um detalhe, em vez de inserir um novo resistor, a gente pode pegar um resistor aqui do circuito que já está numa posição que a gente quer utilizar e a gente vai usar a opção de duplicar, tá? Então, também pode ser usado com Ctrl, clica no resistor e arrasta para o lado. Tá? Então, clicando em duplicar ou apertando Ctrl e arrastando a partir de um outro elemento. Agora eu vou fazer as ligações para a gente ter o circuito nessa configuração aqui do exercício. Para fazer as ligações, basta levar o mouse até um terminal e aí clicar com o botão esquerdo e depois arrastar até o terminal onde a gente quer fazer a ligação. No meio do caminho a gente pode ancorar o ponto para que ele fique fixo naquele ponto onde a gente clicar, tá? E aí a gente segue a partir dali. Quando a gente vai fazendo ligação, o Multisim ele vai indicando aqui o nome de alguns terminais, tá? Referentes aos potenciais que tem nesse circuito. Então aqui, por exemplo, é o potencial que corresponde ao terminal positivo da fonte. Quando passa por esse resistor tem uma queda de tensão. E aí aqui vai ter um outro potencial, que é o potencial 2. Para esse lado aqui, após passar e ter uma queda de tensão no resistor 3, tem um outro potencial. Aqui para o outro lado também tem um outro potencial, que foi chamado de potencial 5. E quando passa por esses dois resistores, que a gente pode ver que eles estão em paralelo, aqui embaixo a gente tem um último potencial que corresponde ao terminal negativo da fonte. Mas se a gente quiser desligar esses números aqui, a gente pode clicar duas vezes no fio e desligar a opção que chama Net Labels, tá? Que seria justamente o nome, né, o rótulo desses potenciais aqui.
Aqui no momento a gente não vai precisar utilizar esses nomes, esses potenciais, por isso que eu vou desligar. Mas eventualmente pode ser que a gente precise deles, principalmente nas simulações que a gente chama de transientes, que a gente vai ver mais no futuro. Agora vamos trocar os valores dos elementos de circuito. A fonte de 12 volts e o resistor 1 é de 4 ohms. Clicando duas vezes no elemento, abre o menu lateral direito para a gente mexer nas configurações dele. No caso da fonte de tensão contínua, a gente troca a magnitude da tensão aqui, que é o DC mag, tá? A gente troca para 12. 12 o quê? Volts. Aqui o resistor 1 é de 4 ohms, então eu posso só marcar ele se o menu do lateral direito já estiver aberto, já troca para os parâmetros do resistor 1. Aqui tem a resistência dele, a gente vai trocar para 4 ohms. Aqui na direita a gente tem 7 e 3 ohms. O resistor 6 é de 4 ohms também. E o 4 e o 5, 15 e 10 ohms, respectivamente. Pronto. Agora, a gente pode colocar aqui um nó que a gente chama de nó de referência, tá? Então, tem aqui no canto lateral esquerdo, né? Na barra de ferramentas, a gente tem os conectores esquemáticos. E o mais importante aqui no momento para a gente é o conector ground, tá? Então, o conector ground, a gente vai colocar ele na posição, nesse caso aqui, eu quero colocar ele na posição onde eu tenho o terminal negativo da minha única fonte de tensão aqui do circuito. Tá? Esse conector aqui, ele só indica que este nó aqui, este potencial que onde a gente conectou ele, corresponde a 0 volts. Então, dependendo do circuito, pode ser que outros potenciais sejam maiores do que ele, e aí são positivos, e outros sejam menores do que ele, e aí são negativos. Mas este aqui, em particular, já está definido como um potencial de 0 volts. Isso é importante porque o simulador, na hora de fazer os cálculos, ele precisa de um único ponto do circuito onde vai ser a referência do circuito, que a gente chama, que essa referência corresponde ao 0 volts do circuito, tá? Então, qualquer simulação que a gente for fazer, a gente precisa colocar um conector, pelo menos, de GND aqui, de ground, tá? Para especificar esse potencial de 0 volts em algum ponto do circuito. Agora sim, a gente está pronto para fazer a simulação. Porém, a gente precisa saber o que a gente vai simular. Tá? Então, para a gente medir corrente, a gente precisa inserir um medidor de corrente. Aqui na barra lateral esquerda, nas ferramentas, a gente tem ferramentas aqui, ponteiras, que a gente chama, né? Sensores que vão medir ou a tensão, voltage, né, em inglês, ou a corrente, current. Né? Tem alguns que medem tensão e corrente. Temos o referencial de tensão, tá? Que é um rótulo, que eu já vou mostrar como funciona. E mais uma anotação de texto e um medidor de tensão digital que a gente não vai abordar nessa disciplina. Bom, então aqui a gente vai iniciar inserindo um sensor de corrente, tá? Lembrando que essa é uma medida de simulação e não corresponde à ligação física dos elementos que a gente usaria, os medidores, né? No caso seria um amperímetro. Tá? O amperímetro seria um elemento de 2 terminais que a gente teria que colocar em série em qualquer elemento do circuito onde a gente quer medir a corrente. Tá? Então, essa medida aqui que a gente faz na simulação não é uma representação fiel do que a gente faria na medição prática em laboratório. Tá? Mesmo assim, é importante a gente saber simular também para a gente poder depois conferir os nossos resultados e validar os nossos experimentos. Então, vou inserir aqui um medidor de corrente. Tá? O medidor de corrente ele tem que ser posicionado em algum lugar do circuito. Tá? Eu vou medir, por exemplo, a corrente que sai da fonte nesse circuito. Se eu soltar aqui, dá para notar que a flechinha está apontando para baixo. Tá? E a flechinha apontando para baixo significa que, caso a corrente positiva esteja descendo, tá? Eu vou ver o valor dela, que é a magnitude dela, a intensidade dela, positivo. Mas se a corrente verdadeira estiver positiva subindo, né, ou seja, saindo do terminal positivo da fonte, e eu botei a setinha apontando no sentido contrário, eu vou enxergar um sinal negativo na frente do valor da corrente, tá? Como aqui a gente sabe que, como só tem uma fonte, né, a corrente ela tem que sair do terminal positivo e navegar pelo circuito até o terminal negativo, então a gente pode inverter, tá? Inverter a direção do sensor aqui. E para isso, clicando duas vezes no medidor de corrente, a gente tem um botão aqui chamado Flip
current measurement. Então, ele vai espelhar o sentido da medição de corrente. Pronto. Agora ele está no sentido positivo aqui, ó, que a gente já sabe que vai ser a corrente positiva, saindo do terminal positivo da fonte, nesse circuito aqui, tá? Teve uma superposição, né? Por isso que é bom a gente dar um espaço entre os elementos, porque aqui o nome do medidor acabou ficando por cima, né, do elemento aqui que estava próximo dele. Bom, a gente também pode trocar aqui o nome, né, o ID, né, que é o nome de identificação desse elemento. Tem algumas regras para os nomes que a gente pode dar, mas, por exemplo, a gente pode escrever aqui corrente fonte. Tá? E ele vai aceitar esse nome aqui. Ok? Outra coisa que é importante a gente trocar aqui é, a gente só quer ver o bias point, tá? No caso, a gente só quer ver o ponto de operação em corrente contínua. Então, eu vou desmarcar essa corrente instantânea aqui, porque eu não quero ver essa medição na simulação quando eu for fazer. Ok, então eu vou rodar a simulação agora para a gente ver quanto que aparece aqui de corrente saindo da fonte nesse circuito. Só que para fazer isso eu tenho que trocar aqui ainda o tipo de simulação. A simulação que está indicando aqui é a simulação que chama interativa, tá? Não é o tipo de simulação que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma simulação que chama DCOP, que é a simulação do ponto de operação em corrente contínua. Tá? E quando a gente estiver trabalhando com circuitos de corrente contínua, fontes e resistores, a gente geralmente vai fazer só essa simulação aqui mesmo. Então, DCOP. E agora eu aperto o botão aqui, ó, de Run Simulation, tá? Que é esse símbolo de triângulo para a direita, como se fosse um play de um dispositivo de mídia. Né? Vou clicar aqui. E vai aparecer aqui o valor da corrente que sai da fonte. Ó. O valor que está aparecendo no momento é 1,3333 amperes, tá? Então, claramente uma dízima periódica. Agora, se a gente quiser medir alguma tensão do circuito, tá? A gente tem que usar o terminal aqui de medição de tensão. Mas agora eu vou mostrar para vocês que essa tensão que a gente vai medir, se eu colocar isso em um ponto aqui, qualquer do circuito, por exemplo, se eu colocar nesse ponto aqui de cima, tá? Esse potencial aqui, que está nesse nó do circuito, tá? Nesse terminal aqui, ele está medindo a tensão em relação ao ponto de 0 volts. Tá? Então, isso quer dizer que ele está medindo a tensão da fonte menos a queda de tensão que tem no resistor 1. E aí isso é o que sobrou de tensão daqui para frente para o resto dos elementos do circuito. Tá? E normalmente não é isso que pede nos exercícios. No exercício, por exemplo, pede a tensão no resistor 1. Né? Ou no resistor 6. Tá? Então, esse potencial aqui, daqui até o terminal negativo da fonte, tá? Ele é como se fosse o quanto sobrou de tensão depois que a corrente saiu da fonte e perdeu um pouco de energia aqui no resistor 1, quanto que sobrou de potencial para deslocar os elétrons daqui, desse ponto, onde a gente colocou essa ponteira, até o terminal negativo da fonte. Tá? A gente tem que rodar a simulação de novo para ver esse valor. E observa, 6,66 volts. Isso quer dizer que dos 12 volts que essa fonte tinha, quando a corrente saiu da fonte, ela perdeu um pouco de energia aqui no resistor 1. O resistor 1 absorveu um pouco de energia. E agora, daqui para frente, a gente tem só essa, abre aspas, força, né, elétrica, representada pela tensão que sobrou aqui, pelo potencial elétrico que sobrou nesse ponto, de 6,66 volts para, digamos, empurrar, né, deslocar, conduzir as cargas elétricas que estão nesse ponto até o menor potencial do circuito, que nesse exemplo aqui vai ser o 0 volts, tá? Então, nesse caso, né, esse potencial indica isso, mas não é o que se costuma perguntar e nem o que se costuma medir quando a gente está fazendo análise de tensão nos circuitos. Quando a gente está fazendo análise de tensão nos circuitos, a gente quer medir a tensão em relação ao segundo ponto que a gente escolhe arbitrário. Por exemplo, se eu quero medir a tensão no resistor R6, eu preciso colocar um terminal do meu medidor de tensão aqui no lado direito dele, nesse exemplo, tá? E eu quero medir quanto de tensão tem
daqui até o outro terminal do resistor, exatamente logo depois de passar do resistor, quanto que eu perdi de tensão, né, ao atravessar aqui esse caminho que tem essa resistência de 4 ohms, tá? Então, para medir isso, né, a gente precisa usar dois terminais aqui. Um terminal do sensor a gente já colocou, tá? É esse aqui, eu só vou deslocar ele mais para perto, mas não faz diferença nenhuma, porque esse fio aqui não tem nenhuma resistência, então ainda é o mesmo ponto elétrico do circuito, tá? Eu só desloquei mais para perto aqui, para indicar que a gente vai medir a tensão desse resistor, né? Deste ponto aqui até o outro terminal do outro lado dele, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa indicar qual que é a referência deste medidor de tensão, tá? Então, a gente precisa colocar aqui uma ponteira de referência, voltage reference, tá? Aqui ele chamou de referência 1, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de R6B, tá? E o primeiro ponto aqui eu vou chamar de R6A. Como se eu tivesse batizado, então, o terminal da direita do R6 de A e o terminal da esquerda de B. E eu estou medindo a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Na verdade, eu ainda não indiquei isso, né? Eu só coloquei a referência e chamei esse ponto aqui de R6B. Para que esse medidor azul aqui, ó, indique a tensão do terminal da direita do resistor até o terminal da esquerda, ou seja, a queda de tensão nele, eu preciso referenciar que esse potencial aqui, R6A, está sendo medido em relação ao R6B. É a diferença daqui até o R6B. Para fazer isso, eu preciso marcar o medidor de tensão que eu tinha colocado. Eu preciso trocar aqui ó, o voltage reference, então a referência de tensão. No momento, está o ground, que é esse símbolo aqui ó, do GND. Tá? A gente vai trocar para R6B, que é um outro terminal de referência que a gente acabou de adicionar no circuito. Então agora a gente não tem mais só o potencial 0 volts no circuito, a gente tem o potencial 0 volts e o R6B. A gente pode medir qualquer outro potencial aqui do circuito em relação a qualquer um dos dois, trocando a referência de tensão dos nossos medidores de tensão, tá? No caso aqui, ó, quando eu troquei, olha o que aconteceu. O meu R6A, ele colocou um sinal positivo aqui, está medindo a tensão em relação ao R6B, que seria o terminal negativo. Então, eu estou analisando a queda de tensão, né, ou a variação da tensão deste ponto aqui em relação àquele outro ponto. Tá? Seria o potencial que a gente poderia ter chamado aqui, por exemplo, de VA, e esse aqui é o VB, a gente vai fazer VA menos VB, tá? Para saber quantos volts tem de diferença entre os dois lados. Então, se a gente agora der o play aqui, né, Run Simulation, a gente vai ver que a queda de tensão ó, neste resistor aqui, R6, é de 2,66 volts, tá? Aproximadamente. Okay? Então, agora veja que mudou o valor desse ponto aqui, porque esse ponto não está sendo mais medido em relação ao negativo da fonte. Ele está sendo medido em relação ao outro lado do resistor. Tá? Quando a gente usa um elemento chamado multímetro no laboratório, a gente coloca o multímetro no modo de medição de tensão, tá? E aí na escala correta para medir, né, dependendo de quantos volts a gente espera que tenha ali no circuito. E a gente tem dois terminais, tem um terminal vermelho e um preto ali dos cabos do multímetro, né? E a gente costuma colocar, então, o terminal vermelho, né, no ponto que a gente quer medir o potencial em relação à referência onde a gente coloca o terminal preto, tá? Então, se a gente fosse fazer isso na prática, né, a gente faria algo muito parecido com essa simulação, só que usando um instrumento de duas ponteiras ali, né, para fazer a medição da diferença entre dois terminais aqui de um resistor, tá? E a gente veria a diferença de potencial aqui de 2,66 volts, que a gente também chama de queda de tensão no resistor R6. Certo? Então, repetindo esse procedimento aqui, tá? Você pode encontrar todas as tensões e correntes do circuito, tá? Você pode ir movendo aqui, tá? A gente pode ir movendo o medidor de corrente para outros ramos do circuito aqui, tá? E rodando a simulação novamente. Ou a gente pode duplicar aqui o medidor e colocar eles em várias posições e ter vários medidores, tá? E a gente vai ver todas as correntes e tensões que nos interessam, tá? Só não esquece que nas tensões você sempre precisa adicionar uma referência aqui para o segundo ponto cujo qual você quer
calcular a queda de tensão. Lembrando que você já tem uma referência aqui, que é o ground, tá? Então, por exemplo, se eu quiser... Deixa eu só trocar o nome desse medidor aqui, que essa aqui não é a corrente da fonte, tá? Isso aqui é a corrente R5, tá? É a corrente que passa no resistor R5. Então, o que eu queria falar antes é que se eu duplicar o medidor de tensão para medir uma segunda tensão aqui, que eu quero medir a tensão agora no resistor R4, tá? O terminal 1 aqui do resistor R4 é este aqui de cima, ok? Então, eu vou chamar esse medidor aqui de R4A, tá? Que é o lado que eu escolhi para ser o lado de referência positiva aqui do R4. Em relação a qual terminal? Em relação ao outro terminal do R4. Mas olha só, não preciso colocar outra referência, porque no outro lado do R4 já tem uma referência. Tá? Não preciso colocar outro voltage reference aqui para esse outro lado. Porque desse outro lado, o nome da referência é o próprio ground. Eu tinha conectado ele aqui, ó, nesse ponto, porque é justamente o terminal negativo da fonte. Ele está conectado diretamente com o segundo terminal do R4. Tá? Então, na hora de medir esse potencial aqui, eu posso medir em relação ao ground, sim, porque o ground ele é o terminal do outro lado aqui do R4. Tá? E aí eu vou medir a queda de tensão no resistor R4. Ok? Então, rodando aqui novamente, ó, é 4 volts, tá? Então tem 4 volts aqui neste resistor R4, tá? Um detalhe, né? A gente já viu aqui, que ficou claro, né, que a corrente que percorre o circuito pelo resistor R6, ela vai se dividir entre o R4 e o R5. E os terminais deles estão interconectados, olha só. Então a queda de tensão no R4 é a mesma queda de tensão no resistor aqui que a gente chamou de R5, tá? Inclusive, se a gente rodar a simulação de novo, só deslocando o ponto, ó, é o mesmo ponto elétrico, ele vai dar o mesmo valor, tá? Também são 4 volts. Por quê? Porque eles estão em paralelo, tá? O R4 e o R5 estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles têm a mesma queda de tensão, tá? Então, a gente já sabe a tensão aqui nos dois, né? 4 volts, 4 volts. Aqui a gente tem a queda de tensão no R6, 2,66 volts, tá? Se a gente quiser medir o resto, a gente termina de medir também, ok? Quando a gente descobre a queda de tensão no resistor, a gente pode calcular a sua corrente, né? Então, fazendo um cálculo, né? Que é pela lei de Ohm. Então, por exemplo, a tensão no resistor R6, 2,66 volts, dividido por 4, vai me dar a corrente aqui que atravessa esse circuito, tá? Quanto que é? Vamos medir aqui para confirmar. 666 miliamperes, tá? Destes 666 miliamperes, 400 atravessam aqui para o resistor R5, tá? Então, me restam aqui 266, né, 0,66 miliamperes aqui, ó, pelo resistor R4, tá? Que se juntam novamente aqui na fonte. Lembrando que tem uma parcela da corrente que vai pelo outro ramo aqui, tá? Daqueles 1,33 amperes da fonte, né? 666 vem por este lado, se dividem nesses dois, e aí chegam no negativo da fonte. Para o lado direito aqui, a gente tem o restante, né? E o restante também são 666 miliamperes, tá? Isso já nos indica, né? Já é uma boa indicação de que a resistência equivalente deste lado aqui, tá? Do lado esquerdo, e a resistência equivalente deste ramo aqui, do lado direito, que é de 7 mais 3, vai dar a mesma, tá? Então, 7 mais 3 são 10 ohms. Aqui o paralelo de 10 com 15, né? 150 sobre 25, vai dar 6 ohms. Insere com 4, vai dar 10 ohms. E aí 10 ohms ficou em paralelo com 10 ohms desse lado. Ou seja, dividem a corrente igualmente logo depois que passa pelo resistor R1, tá? Então esse vídeo foi mais para explicar como fazer as simulações aqui, tá? De pontos de operação de corrente contínua, né? E vejam que pelas análises que eu fui fazendo com vocês, já deu para ver que a gente pode associar os conhecimentos dos cálculos aqui que a gente faz, os métodos que a gente aplica para analisar o circuito no papel, a gente pode complementar, né, fazendo a análise da simulação. Inclusive, se você já conhece o exercício e tem todos os valores dos elementos aqui do circuito, você pode simular primeiro e aí depois você tenta fazer, né, resolver o exercício e ver se está batendo aqui os resultados, né? Se você consegue chegar, analisando no papel, chegar nos mesmos resultados aqui de quedas de tensão nos resistores e correntes nos resistores também, ok?
em cada resistor ou em cada ramo do circuito, certo?